Oi, pessoal, Duda da RPS. Estou mais uma vez com o Paulo de Sora para a gente falar sobre o nosso mês de agosto, do nosso fundo Total Return e falar um pouquinho sobre como está a nossa cabeça agora para a entrada de setembro. Bom, agosto foi um mês complicado para a bolsa, né? Caiu mais de 5% e o nosso fundo segurou bastante performance, né? A performance foi de 0,3 negativo. Vamos começar falando então o que aconteceu no mês de agosto com a bolsa e como que a gente conseguiu segurar tão bem a performance no mês. Então, a gente considerou a performance até razoável, considerando que a gente estava bem otimista e com Bolsa Brasil. Foi um mês que, nem você disse, a Bolsa caiu 5,09%. Foi um mês de realização de bolsas no mundo inteiro, né? O S&P caiu aí 1,7%, a Bolsa na China caiu quase 8%. Então, a gente viu aí um mês de agosto mais complicado. Acho que tem várias explicações, assim. Acho que o principal juro longo nos Estados Unidos, que abriu bastante, quase 15 bips no mês, um estresse no juro longo. Além disso, essa dúvida grande sobre China, que bateu em emergentes como um todo, commodities, acho que a exceção foi o petróleo. E um pouco de realização no Brasil, a gente viu uma saída de quase 15 bilhões de reais do gringo da Bolsa Brasileira, uma Bolsa Brasileira que segue meio sem fluxo doméstico, muita emissão de renda fixa ainda no mercado doméstico, drenando a liquidez para algum nível de risco, indo para a renda fixa. Então, acho que foi um pouco essa conjuntura internacional de mais aversão a risco de China, junto com uma realização dos Estados Unidos, uma falta de fluxo de Bolsa Brasil, com o gringo realizando. A gente não viu grandes mudanças de fundamento no Brasil. Na verdade, se eu tivesse que dizer na margem, acho que até as coisas estão melhorando um pouquinho. Mas a atenção lá fora, né, mostrou de novo esse mês que a gente não está descolado do que está acontecendo em mercados emergentes, muito pelo contrário. Então a gente aqui segue com bastante atenção. Eu acho que foi uma boa gestão dessa atenção em relação ao que estava acontecendo lá fora, que fez com que o nosso fundo ficasse meio ali no 0 a 0, apesar de a gente estar com essa visão otimista de Brasil. E aí os hedges funcionaram bem no mês. Então comenta então pra gente quais foram essas posições, né? Quais foram esses heads que seguraram bastante a performance, dado a nossa cabeça otimista com o Brasil, como eu te comentou na última gravação. Então, assim, no mês passado, acho que funcionou bastante a nossa compra em petróleo, empresas ligadas ao petróleo. O petróleo, que nem eu disse, subiu 1,5%. E aí a Petrobras foi bem, a PetroRio foi relativamente ao índice bem. Então, essa parte da carteira de commodities, a gente ganhou uns 50 basis points dentro do fundo, principalmente nesse long petróleo contra minério, contra Vale, long Petrobras, short Vale, que funcionou bastante nesse mês. Além disso, a gente vinha com uma carteira short bancos, pouco ali em função do ruído tributário, JCP. Nós estamos com a cabeça que o ambiente de crédito no Brasil ainda está bastante conturbado, com bastante barulho ainda de alguns riscos corporates, o próprio crédito pessoa física mais complicado, o governo tentando arrecadar, tentando limitar spread bancário em cima de cartão de crédito, discussão de aumento de alíquota via a eliminação do JCP. Então a gente achava que dentro dos grandes blocos do Bovespa, né, commodities, bancos e resto, a gente achava que bancos e ainda acha que bancos é um bom hedge, e funcionou principalmente Bradesco, que é a nossa maior posição short, que foi um banco que performou mal nesse mês. E aí um pouco de giro ao longo do mês. Foi um mês que a gente mexeu bastante no direcional, começou lá com direcional na média de 20%, chegou a ter zero, depois voltou a ter um pouco mais de direcional, oscilou entre esse famoso 0 e 20 que a gente costuma dizer, que é onde o Total Return costuma trabalhar. Então a gente fez um pouco de gestão ali da cota dia a dia, com a mesa de trade, um pouco de derivativos, que acho que ajudou a gente a defender as coisas que não foram boas para a gente no mês. E o principal, as duas principais temas que não foram bem ao longo do mês para a gente foi home builder baixa renda, que é uma posição direcional comprada do fundo, temática, e aí foi uma realização grande que aconteceu no setor. Acho que foi muito técnico, tem várias ofertas aí que se materializaram no curto prazo no setor, MRV, agora Tenda. Acho que pesou um pouco ali essas ofertas, e aí o setor realmente tradou mal. A gente segue otimista com o fundamento, não mexemos muito na posição do setor,
mas foi o setor que pior contribuiu ao longo do mês passado. Além disso, o setor de educação, a gente tem uma posição aqui em Ânima, que também foi individualmente um dos papéis que a gente mais perdeu dinheiro. Seguimos com uma cabeça boa assim de médio prazo para a Ânima, achamos que a Ânima começa uma mudança operacional agora nesse segundo semestre, mas também foi um setor que, a educação como um todo e a Ânima em particular também, tradou mal. Né? Então, eu acho que foi a carteira long short defendeu um pouco o giro do mês ali do trading do dia a dia, e acho que a gente conseguiu segurar uma visão otimista Brasil, mesmo num mês onde a bolsa aí caiu seus 5%. Tá. Entrando agora em setembro mesmo, você comentou sobre o fundamento positivo, né, falando do cenário Brasil. Você disse que continua otimista, né, com a economia local. Fala então como que a gente está se posicionando esse mês, quais são nossas expectativas para setembro, sobre o posicionamento em construtora baixa renda, que é uma posição também que a gente fala bastante tempo no setor, enfim, como que a gente está nesses grandes setores da nossa carteira. Eu acho que a ideia aqui, Duda, é tentar não mexer muito nos temas. Eu acho que os temas que a gente está posicionado são temas bons, com bons fundamentos, resultados de curto prazo que vão ajudar a sustentar as nossas posições. Então, aí lembrando, construtora baixa renda, distribuidoras de combustível, principalmente Vibra, uma posição que a gente carrega há muito tempo em Sabesp, que vai ter um segundo semestre bastante forte em termos operacionais. A gente está com essa posição em Ânima e um pouco no setor de educação, que a gente acha que esse segundo semestre começa a melhorar o operacional, principalmente de Ânima. Seguimos com posição comprada em empresas ligadas ao setor de petróleo, Petrobras, PetroRio. A gente montou uma pequena posição em empresas de petróleo na Argentina também, até para pegar um pouco o ciclo eleitoral por lá, pequeno, porque a gente sabe que é uma coisa muito arriscada. A posição comprada em empresas de petróleo ajuda até um hedge para uma visão mais otimista que a gente está no overall, que é inflação para baixo no mundo, o tal do soft landing, inflação para baixo aqui no Brasil também, o que pode tirar um pouco o sono dessa visão um pouco mais otimista é o petróleo seguir subindo. Então a gente está com essa posição de empresas ligadas ao petróleo que até dá um equilíbrio para a carteira como um todo. E a visão otimista de Brasil é basicamente nós estamos com um PIB mais forte. Acabou de sair o PIB projetado para o mês passado, e aí a revisão para o ano, já estamos jogando o PIB para o ano na ordem de 3%. A gente acha que a inflação está super controlada, caminhando na direção do Banco Central, portanto o juro vai continuar caindo no Brasil, a ritmo de 50, a gente acha que o mais provável é que o ritmo continue nessa pegada de 50 basis por reunião do cupom, até porque o fiscal é um assunto importante que está aí ainda muito debate em relação ao cenário fiscal do Brasil para o ano que vem. O governo com muitas medidas aí visando aumentar a arrecadação. Eu acho que ele não vai conseguir levar tudo o que ele quer no Congresso, até porque é um Congresso moderado. Alguma coisa deve acontecer, já começa a se falar alguma coisa em termos de administrativa, poderia ser um bom sinal, quer dizer, o ajuste fiscal vai vir em grande parte pelo lado da receita, ninguém tem dúvida disso, mas alguma sinalização no lado da despesa podendo vir, acho que vai ajudar. O cenário de commodities segue relativamente bom, e isso é importante para o nosso fiscal, isso é importante para os fundamentos da economia brasileira como um todo, agrícola, petróleo, até essa queda recente de arrecadação que a gente viu aí, que deu uma panicada no mercado. Se você for ver, está muito concentrado na queda do preço de petróleo, que até já recuperou na margem. E como a gente tem essa visão um pouco mais construtiva na margem com China e com commodities, ajuda essa visão mais otimista de Brasil overall. Eu acho assim, o Brasil está lá, o famoso aluno nota 6, 7, que a gente costuma dizer, o valuation de bolsa está muito barato, os nossos modelos seguem indicando aí uma bolsa doméstica, 2 desvio padrões descontado em relação ao juro longo. Então é um ponto de compra, a gente faz esse acompanhamento através desses nossos modelos aqui há muitos anos, e a gente poucas vezes errou com uma visão de 6 meses comprando essa bolsa com esse nível de desconto que a gente está vendo agora. Não sei se vai subir esse mês, não sei se vai subir o mês que vem, acho que eu costumo fazer uma correlação aqui, que a gente acha que o motor está relativamente azeitado do ponto de vista macro, o problema é que está faltando gasolina no tanque, né? E a gasolina no tanque é o fluxo, né? Que eu acho que vai demorar ainda para os fundos, né, de bolsa doméstica terem captações, o juro ainda está alto,
Eu acho que vai acontecer provavelmente mais para meados do ano que vem. O gringo fica um pouco ali no cenário internacional, na dúvida que vai acontecer com China, com a S&P, um pouco risk on, risk off. Eu acho que a gente fica um pouco à mercê aí desse humor do gringo. Mas a gente acha que a médio prazo prevalece o fundamento. Então, assim, a ideia da nossa mesa é continuar operando bastante, estar bem atento ao que está acontecendo no curto prazo para ir defendendo essa cota em momentos mais difíceis de Brasil, para que a gente consiga passar por esse período aí de menos fluxo para a Bolsa, mesmo com um fundo bom, com um fundamento bom, e aí a gente entrar talvez numa trajetória mais sustentável para cima na Bolsa, na virada do ano, para o final do ano, para início do ano que vem. Mas a gente... A fundação, né, do nosso tema Macro Brasil segue boa, e acho que é isso, assim. Então, e os temas, a ideia é não mexer. A gente acha que está com temas que não apoiam tanto na reforma tributária, são empresas que estão com um momento de resultado de curto prazo muito bom e com valuation muito barato. Então, acho que essas três coisas dão conforto para a gente insistir, e é isso que acho que vai fazer e continuar tentando gerar esse alfa que a gente vem gerando bastante aí ao longo do ano todo, para a gente conseguir continuar entregando resultados consistentes para os nossos cotistas. Só para finalizar, como que a gente está com o direcional net gross do produto agora? Então, o net do produto tem oscilado pouco, assim, a gente tem oscilado entre esse mais 10 com mais 20, da margem a gente está rodando nesses 20% aí, ao longo do mês deve ter alguma oscilação, um pouco para baixo, um pouco para cima. Não vamos acelerar muito o net ainda, a gente acha que ainda tem algumas coisas que precisam acontecer, principalmente a visão de fluxo, para a gente ficar um pouco mais otimista e soltar o net do fundo e tentar ir gerando mais alfa num gross que está rodando aí na faixa de 160, 170, e aí a hora que a gente sentir que começou a entrar um pouco mais de gasolina no tanque, soltar esse net para a gente poder dar um novo salto no nível da cota, que é mais ou menos como funciona o TR ao longo do tempo. Obrigada, Paulo. Eu que Até agradeço. mês que vem. Tchau, tchau.